Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia do Novo Testamento. Em nossa aula de hoje, nós veremos a teologia dos evangelhos sinóticos. E como a nossa turma é uma turma um tanto miscigenada, existem pessoas que estão ainda no princípio do curso, alguns outros já caminham para o final. Eu procurei mesclar uma análise de uma maneira propedêutica com a introdução aos documentos que nós vamos estudar hoje, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, com, obviamente, uma análise teológica a partir de cada um desses documentos. Portanto, nós vamos seguir a ordem canônica em que os documentos se encontram no Novo Testamento, a partir de Mateus e não a ordem cronológica, o que nos forçaria a iniciar o nosso estudo com o Evangelho de Marcos. E como um primeiro passo para a nossa aula, eu gostaria de dizer para vocês que a nossa aula hoje será muito mais uma maneira de vocês terem acesso a um material que eu preparei, uma espécie de roteiro, para servir como um liame para o aprofundamento de vocês dentro dessa disciplina, do que necessariamente uma aula no formato que nós teríamos se estivéssemos em sala de aula com toda aquela interação. Portanto, eu produzi um documento, eu sugeri uma linha de raciocínio para vocês, há também uma referência bibliográfica ao final para que vocês possam se aprofundar ainda mais naquilo que eu estou propondo aqui, de modo que a minha ambição hoje com vocês aqui será mais ou menos dizer para vocês como eu elaborei o material e como vocês podem caminhar e finalmente se aprofundar com base nisso que eu estou sugerindo aqui, ok? Portanto, no primeiro momento eu começo conversando com vocês a respeito da problemática sinóptica. Por que existe essa discussão? Por que os nossos doutrinadores do Novo Testamento entendem os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinópticos? Nós percebemos que eles possuem uma perspectiva comum a respeito do personagem principal das suas falas, que não é outra pessoa senão o Senhor Jesus. Contudo, cada um destes evangelistas, eles se dirigem a públicos diversos, a públicos diferentes. Mateus ele se propõe a escrever para judeus recém-convertidos do judaísmo ao cristianismo, portanto é um manual catequético, por assim dizer. Marcos se propõe a elaborar um documento para pessoas que se encontravam num momento de sofrimento, no meio de dificuldades, sobretudo de ordem física, pessoas que estavam temendo por sua própria vida. Portanto, Marcos ele possui uma proposta, por óbvio, diferente de Mateus. E finalmente vem Lucas, escrevendo para um público mais elitizado. Lucas ele escreve para aquela população que detinha melhor acesso à academia, por assim dizer, que seriam os gregos que estavam tendo acesso ao Evangelho do Senhor Jesus, estavam recebendo Jesus como Salvador e precisavam de uma narrativa que se coadunasse com o momento intelectual que eles estavam vivendo dentro daquele contexto histórico. Portanto, perceba que a problemática sinóptica ela tem a ver com o fato de que cada um dos evangelistas se propõe a traçar parâmetros específicos sobre a vida de um único personagem, que é o Senhor Jesus, e bem assim as histórias que são acessórias a ele e que se somam para perfazer aquele todo que nós chamamos de evangelhos do Novo Testamento. Contudo, como a perspectiva quanto ao público destes evangelistas é diferente, nós encontramos ao tempo em que há muita simultaneidade e falas semelhantes, nós colocarmos os evangelhos em colunas paralelas, nós haveremos de perceber que eles são em cerca de 90% semelhantes, mas também haverá diversidade, tá bom? Não que a Bíblia venha se contradizer, por óbvio, mas como eles analisam perspectivas diferentes quanto ao público, em dado momento eles vão trazer informações que são pertinentes àquele público específico. Daí a divergência. Mas se analisados em colunas paralelas, nós haveremos de perceber que eles são em múltiplo semelhantes, tá bom? Uma definição doutrinária quanto a essa questão sinóptica significa que esses evangelistas eles encaram a vida, os ensinamentos e a significação daquilo que representou o Senhor Jesus a partir de um mesmo ponto de vista, mas quanto a uma perspectiva diferente no que diz respeito ao público. Então essa é a definição que nos traz o Russell Champlin, que em dado momento é discutido no que diz respeito à sua teologia, mas que ele é muito interessante do ponto de vista histórico. Então a pesquisa histórica é muito detalhada dentro desse teólogo. Ele era muito festejado outrora, agora infelizmente não tanto, mas enfim, a palavra nos assegura que nós temos que ler de tudo e reter aquilo que é bom, não é? Muito bem, uma vez que nós avançamos na problemática sinóptica, nós finalmente chegamos ao Evangelho de Mateus, com uma questão introdutória, propedêutica. Eu converso com vocês a respeito de questões que são elementares ao estudo do documento, como, por exemplo, autoria, data,
proveniência, que seria o local de escrita, quais foram os destinatários do documento, com que propósito Mateus esteve escrevendo o seu evangelho sob a inspiração do Espírito Santo, conteúdo, mensagem central, versículo-chave, enfim. Uma vez que eu faço essa introdução de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva, para trazer à memória de vocês aquilo que vocês já sabem, me parece que todos vocês já pagaram a disciplina de introdução ao Novo Testamento, nós finalmente chegamos àquele aspecto mais teológico. Portanto, para cada documento, a princípio eu faço uma síntese teológica e depois nós conversamos a respeito de pormenores teológicos de acordo com as peculiaridades de cada documento, tá bom? A princípio, pensando aqui em Mateus, nós vamos analisando capítulo a capítulo, tomo a tomo. O primeiro tomo seria Mateus do capítulo 1 ao capítulo 3, onde nós percebemos que o objetivo de Mateus é tornar clara a linhagem judaica de Jesus. Ele se aprofunda nesse interim muito mais que Marcos, tanto é que Marcos ele prescinde de tratar de genealogia, ele começa falando a respeito do batismo de João e segue a partir de pormenores inerentes à vida do Senhor Jesus, enquanto Mateus não. Pelo fato de Mateus estar escrevendo para judeus, a linhagem de Jesus seria preponderante, tanto é que Mateus ele traça a genealogia de Jesus a partir de Abraão, diferente de Lucas, que escreve para um público miscigenado, para um público gentil, e traça a genealogia a partir de Adão. Então esses pormenores eles servem para lançar luz ao nosso entendimento do contexto histórico teológico da produção de cada documento, tá bom? Logo, Mateus ele tem a ambição de inserir Jesus na linhagem dos reis de Judá, de modo a fazer com que aquelas pessoas que se encontravam naquele contexto histórico específico viessem a se aperceber de fato que aquele Senhor Jesus que aparecia publicamente a partir dos 30 anos de idade era o Messias esperado, de acordo com as profecias veterotestamentárias que diziam que ele descenderia de Abraão e que na pessoa dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso é um ponto interessante. Nós continuamos na síntese teológica do documento, chegamos ao capítulo 4, esse tomo vai do capítulo 4 até o capítulo 10, e aqui nós estudamos um pouco acerca da proclamação, da aparição pública de Jesus e o contexto da sua missão, a maneira como ele se propõe a expandir o reino de Deus e a manifestar a glória do Deus Pai até os confins da terra. Por óbvio que, humanamente falando, Jesus estava restrito a tempo e espaço. Ele conseguiu alcançar algumas cidades, sobretudo do entorno da Galileia e algumas regiões da Judéia, onde Jesus esteve pontualmente, mas a ambição do nosso Redentor sempre fora o mundo inteiro. Tanto é que, à luz da missiologia moderna, nós entendemos que qualquer missão que não englobe, que não ambicione o mundo inteiro, não é a missão que fora nos herdada pelo Senhor Jesus. Nós avançamos com esse tomo, chegamos no capítulo 11, onde pensamos um pouco acerca do crescimento público do ministério de Jesus e bem assim a oposição que se levantou contra ele. Jesus ele experimentou um misto de popularidade por parte da plebe, da massa, daqueles que eram melhor atingidos por sua mensagem, visto que estavam destituídos de todo aquele preconceito histórico, cultural e religioso das classes elitizadas, sobretudo a classe dos fariseus, saduceus, doutores da lei, enfim, aquelas seitas judaicas do período de Jesus que combatiam veementemente a pessoa e o ensino dele. Logo, do capítulo 11 ao capítulo 13, Mateus ele trabalha essa proposta de como Jesus em dado momento era popular e em dado momento recebia oposição e como isso tem a ver com o fato de que nesse contexto específico, Mateus analisa a proposta evangélica de Jesus, missionária de Jesus, dentro do âmbito dos judeus ortodoxos e bem assim nominais daquele período, que tinham dificuldades de entender como Jesus estava se propondo o Messias, se ele não trazia, pelo menos no entendimento deles, aquelas características veterotestamentárias que, segundo eles, isso é bem importante frisar, segundo eles, deveriam estar contidas no Messias, tá bom? Logo vocês vão ver o que eu estou propondo aqui, e vão poder se aprofundar em textos que são sugeridos. E bem assim no material de apoio que se encontra na bibliografia, para que vocês possam se aprofundar, ok? Finalmente, do capítulo 19 ao capítulo 28, Mateus ele detalha aspectos que são mais inerentes ao Senhor Jesus que sangra por nós, de modo a expiar o nosso pecado. Ele se esforça para que não venha a pairar qualquer tipo de brecha, de dúvida, quanto ao sacrifício vicário, expiatório, substitutivo do Senhor Jesus. Ele é bem enfático quanto a essa perspectiva
do ministério do nosso Redentor, para que finalmente os judeus, que seguramente teriam N dúvidas a respeito de como essa propiciação aconteceria, tivessem as suas dúvidas satisfeitas ao lerem esse documento, tá bom? Então, dessa forma, nós sintetizamos o documento e podemos agora finalmente avançar para a segunda parte, que seriam os temas teológicos. Então, o primeiro tema teológico seria a pessoa de Jesus em Mateus. Então, em Mateus, Jesus em dado momento é retratado como Messias, que seria aquele rei super exaltado que vem com a proposta de inaugurar o reino dos céus sobre a face da terra numa perspectiva neotestamentária. Jesus é visto como filho de Davi, aquele que responde às profecias do Antigo Testamento. Jesus é visto como filho do homem, algo que é melhor elaborado em Marcos, porque aponta para a missão de Jesus enquanto filho de Deus. E, finalmente, quando todos esses nomes de Jesus são esgotados, Jesus como Messias, Jesus como filho de Davi, Jesus como filho do homem, nós temos Jesus como Emanuel, que é uma maneira maravilhosa com que Mateus está tratando o Senhor Jesus como aquele que representa a presença de Deus conosco. Ele é Deus conosco, ele é Deus habitando entre nós. Uma vez que nós esgotamos esse ponto, nós avançamos, trabalhamos melhor o segundo tomo teológico, seria aquela controvérsia entre Jesus e as seitas judaicas do momento. Perdão, irmãos. Vamos continuar. Isso não vai atrapalhar em nada. Foi o meu suportezinho que caiu aqui. Avançamos. Chegamos a Jesus e a lei de Moisés. Tá certo? Há sempre um imbróglio envolvendo a pessoa de Jesus e a proposta estabelecida por ele e os fariseus daquele momento histórico que se levantavam para tentar fazer com que Jesus não tivesse êxito em sua proposta. Portanto, desde o princípio do Sermão da Montanha até o final do seu ministério, Jesus sempre está em combate contra aquelas pessoas, provando por meio da sua própria vida que todas aquelas profecias que apontavam para ele, de fato, se cumpriam na pessoa dele. Como, por exemplo, são detalhes interessantes da perspectiva teológica de Mateus. Por exemplo, o nascimento virginal do Cristo, o nascimento em Belém, a fuga para o Egito, o assassinato das crianças em Belém, a sua vida primeira em Nazaré, para que ele pudesse ser compreendido como nazareno, a sua mudança posteriormente para Cafarnaum, quando o seu ministério público for finalmente inaugurado, o seu ensino, os seus ministérios de cura, o silêncio messiânico quanto aquele mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, mas que é manifesto na pessoa de Cristo, é algo que nós encontramos em Mateus e que é melhor trabalhado por Paulo na teologia paulina. E, finalmente, o uso das parábolas por parte do Senhor Jesus para falar a respeito da grandeza do reino dos céus. Então, são temas teológicos que nós encontramos em Mateus e que eu trabalho nesse roteiro para que vocês tenham acesso a tudo isso, tá bom? Uma vez que nós esgotamos essa passagem por Mateus, nós finalmente avançamos para o Evangelho de Marcos. Da mesma forma, eu começo tratando sobre autoria, data, destinatário, propósito, a mensagem central, versículo-chave, a mesma proposta de Mateus. Se nós estivéssemos em sala de aula, com aquele tempo devido, bem trabalhado, para cada um desses personagens que escrevem sob a inspiração do Espírito Santo esses documentos que nós chamamos de evangelhos, eu começaria retratando a respeito de como foi o seu chamado, o relacionamento que eles tiveram com Jesus, se foram discípulos diretos, ou o relacionamento que eles tiveram com os discípulos de Jesus, se são discípulos dos discípulos, como é o caso de Marcos. Enfim, até finalmente construir um contexto para que vocês viessem a compreender como o documento se encaixa no momento histórico de cada um desses evangelistas. Aqui nós não temos tempo, infelizmente. Como eu falei para vocês, dentro do tempo que temos, eu me proponho apenas a destrinchar com vocês algo do que eu escrevi para que vocês tenham acesso. Mas, se Deus permitir, à medida que nós formos avançando aqui em nosso curso, a gente vai tratando melhor desses pormenores, tá bom? Então, nós iniciamos com a síntese teológica de Marcos. Nós começamos a falar da maneira como Marcos percebe o reino de Deus. Então, Marcos vai nos dizer que o reino de Deus é algo em que as pessoas podem entrar. Marcos vai nos dizer que o reino de Deus é algo futuro, que está por vir, mas que ao mesmo tempo já foi inaugurado, já chegou. Então, nós encontramos algo daquela conhecida tensão entre o já e o ainda não, mesmo no Evangelho de Marcos. E, finalmente, Marcos vai nos dizer que o reino de Deus pertence a pessoas específicas. Quais seriam essas pessoas? Aqueles que foram comprados pelo Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus sangrou
para, de uma maneira suficiente e eficaz, comprar para o Deus Pai, aqueles que lhe foram oferecidos pelo próprio Pai no momento em que eles traçavam esse plano sublime de redenção desde toda a eternidade e que se vai cumprir tanto agora como pelos séculos dos séculos ao longo das bodas do Cordeiro. Então, é basicamente essa a perspectiva da proposta. E para Marcos, Jesus, enquanto Filho de Deus que inaugura o reino dos céus e vem tabernacular em nosso meio, também vem com a perspectiva de destruir o poder dos demônios, é Marcos capítulo 1, versículo 24, início ainda do documento, pregar as boas novas do reino de Deus que já se encontrava próximo, que já acontecia e que ainda viria, já e ainda não, chamar pecadores ao arrependimento e morrer em resgate de muitos. Então são questões importantes, que nós encontramos no Evangelho de Marcos e que são trabalhadas nessa síntese teológica. Quando nós passamos a avançar tomo a tomo, como aconteceu com Mateus, nós percebemos que do capítulo 1 ao capítulo 3 de Marcos, nós temos a missão de Jesus na Galileia. Do capítulo 4 ao capítulo 7, nós temos aquela velha situação de popularidade e conflito, algo comum em todos os evangelhos. Do capítulo 8 ao capítulo 10, Marcos retrata o Senhor Jesus como Messias. Ele não é tão elaborado quanto Marcos, visto que sua perspectiva é diferente quanto ao público, mas ele trabalha o Jesus como Filho do Homem, o Jesus Messias que se compadece do que sofre, do que se encontra amargando um momento de dor, do que se encontra perplexo, amargurado, desanimado, e ele trabalha perfeitamente essa perspectiva, concluindo com a chegada de Jesus em Jerusalém, a sua via crucis, paixão e finalmente a sua ressurreição. Seriam os tomos teológicos do Evangelho de Marcos em nossa síntese. Depois nós entramos nos temas teológicos propriamente dito, então eu trabalho a ideia de reino de Deus em Marcos, de uma maneira elaborada, falando a respeito da pessoa de Jesus, dos milagres que ele realizou, a maneira como ele propõe esse reino futuro que já fora inaugurado, mas que em dados momentos e em determinados aspectos ainda se concretizará ao longo da história. Irmãos, assim, uma mensagem riquíssima, um texto profundo, um texto bonito, eu tenho certeza haverá de agregar muitos valores à vida de vocês. E finalmente nós chegamos ao Evangelho de Lucas, que de longe é o meu evangelho favorito. Eu amo o Evangelho de Lucas, fala muito ao meu coração, tá certo? Toda a palavra de Deus é maravilhosa, mas sempre há aqueles textos, né, irmãos, que são mais assim especiais. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. E a proposta é a mesma. Há um desafio propedêutico de falar a respeito da autoria, da data, proveniência, propósito, conteúdo, mensagem central, versículo-chave. Eu refresco a memória de vocês quanto a isso. E uma vez que nós discutimos esses pontos, eu começo mais uma vez com a nossa síntese teológica, tá bom? A princípio com Jesus na Galileia, dentro dos evangelhos sinóticos, Lucas é aquele que melhor se detém a esse momento da vida de Jesus. Ele é um pesquisador melhor, ele é um historiador melhor. Mateus vai falar em 4 capítulos, Marcos vai falar em 3, Lucas vai falar em 9. Então é um arroubo de conhecimento, a introdução histórica que Lucas faz da porção inicial da vida de Jesus, sobretudo na região da Galileia. Quando ele conclui esse tomo, dentro da sua síntese, nós avançamos um pouco mais, chegamos ao capítulo 10, é um outro tomo enorme, que vai do capítulo 10 até o capítulo 18. Ele é maior que Mateus e Marcos juntos, dentro da proposta histórica que ele nos faz. E nessa sessão ele fala de tudo aquilo que Jesus esteve experimentando ao longo do caminho que ele traçou da Galileia para a Judéia, não apenas nas 3 viagens que ele fez para participar daquelas festas solenes em Jerusalém, mas sobretudo por ocasião da sua ida para Jerusalém com o fim de sangrar por nós na cruz. Lucas elabora muito bem acerca disso, e aqui eu trabalho com vocês essas questões pormenorizadas quanto ao trato teológico do documento, finalmente encerrando com o capítulo 19 até o 24, com a paixão e finalmente a ressurreição e a ascensão de Jesus. Irmãos, o suportezinho está caindo aqui porque está muito calor e o ventilador está ligado e eu coloquei ele escorado aqui, então uma vez ou outra aqui o ventilador bate nele e derruba, tá bom? Desculpem aí, é ao vivo. E finalmente nós concluímos com os temas teológicos, tá bom? Os temas teológicos de Lucas são muito interessantes porque ele se propõe
a escrever para um público mais seleto do ponto de vista intelectual, para gregos que estavam tendo contato com o conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, os temas são temas mais voltados a um conhecimento mais profícuo de pessoas que tinham dúvidas e que vinham com a carga filosófica profunda, com a carga gentílica profunda, por assim dizer. E ele trabalha muito essa questão, tá certo? De tirar dúvidas de pessoas que não tinham a carga teológica de judeus, como é o caso de Mateus, ou de judeus e alguns gentios, como é o caso de Marcos, e que finalmente precisavam assim, ser sanados nessa perspectiva. Então essa é a grande sacada de Lucas, por assim dizer. Seus temas teológicos são bem interessantes. Então ele fala a respeito de Deus e do seu propósito na pessoa de Jesus. Ele amealha a genealogia de Jesus, não Abraão, mas até Adão, incluindo os gentios, todos os povos nessa perspectiva. Ele procura deixar claro que Jesus, é o Messias, é o Cristo dos marginalizados, daqueles que viviam à margem da sociedade, daqueles que não tinham voz, daqueles que não tinham vez, das mulheres que eram muito maltratadas nesse período, daqueles que possuíam enfermidades que lhes retiravam do convívio social, do convívio solene, religioso, como era o caso das mulheres que tinham fluxo, dos homens que tinham fluxo seminal, dos leprosos e daqueles que tinham alguma deformidade física, o que lhes impedia de habitar as assembleias. Enfim, Lucas ele se preocupa com aqueles que se encontravam à margem. Ele trata desse Jesus como que um homem universal que é capaz de se compadecer de todas essas pessoas que são destituídas, que são marginalizadas, por assim dizer. Tanto é que a proposta da inauguração do Reino dos Céus em Lucas retrata sim esse Jesus universal, esse Jesus que com seu sangue comprou para Deus aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, a grande proposta de Lucas é escrever para esse povo que era esquecido, esse povo que não era valorizado, esse povo que não tinha toda aquela riqueza histórica dos judeus que descendiam de Abraão, que eram detentores da lei, que tinham a circuncisão como prova pública do seu relacionamento com Deus, mas que viviam à margem. Então Lucas é o que fala das mulheres participando do ministério de Jesus, Lucas é o que fala dos 10 leprosos que foram curados e que voltou para agradecer a samaritano, é Lucas que fala da viúva pobre, é Lucas que fala da dracma perdida, é Lucas que fala do filho pródigo, é Lucas que fala da ovelha extraviada. Então Lucas ele tem essa preocupação teológica de nos encaixar, nós gentios, nós que estávamos à margem da história, destituídos da esperança de Israel, como que ovelhas desgarradas, sem esperança, sem Deus no mundo, ele nos inclui na história da redenção, ele propõe um evangelho para alcançar os marginalizados, e eu trabalho bem essa perspectiva nesse roteiro de aula que eu preparei para vocês aqui, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro aqui a minha proposta, eu vou passar esse material para vocês, vocês vão dar uma lida e a gente vai conversando a respeito, tá bom? Tenham um excelente dia na presença do Senhor, que o Senhor lhes abençoe e que nós possamos, se Deus permitir, nos encontrar em breve, ok? Forte abraço, Deus abençoe.